Talvez hoje você esteja sorrindo por fora, mas cansado por dentro. Se seu coração está inquieto, saiba de uma coisa: Deus vê você agora e essa mensagem não chegou por acaso. Você também sente que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim parece que Deus está em silêncio. Charles Spurgeon escreveu certa vez: quando Deus parece ausente, é justamente ali que Ele está trabalhando nas raízes da nossa fé, onde os olhos não alcançam. Essa verdade não é romântica, é profunda, porque o silêncio de Deus não machuca apenas pela ausência de respostas, mas pela sensação de estar caminhando sem direção, mesmo tentando permanecer fiel. Há dias em que o peso não vem de um grande problema, mas de uma longa espera. Você ora, continua fazendo o que é certo, resiste às tentações de desistir, mantém sua integridade, cuida da sua família, trabalha com honestidade, tenta organizar suas emoções e ainda assim parece que nada se move. É como plantar e não ver brotar. É como falar e não ouvir eco. É como bater e não ver a porta abrir. O cansaço que mais dói não é o físico, é o espiritual. É aquele que nasce da expectativa prolongada. É a frustração silenciosa de quem acreditou que já era tempo de acontecer, mas continua no mesmo lugar. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Não porque deixaram de crer em Deus, mas porque se cansaram de esperar. Mas hoje o Espírito sussurra algo firme ao seu coração. Deus sustenta quem escolhe permanecer. Permanecer não é passividade. Permanecer é decisão. É acordar e continuar confiando quando tudo dentro de você quer fugir. É manter o caráter quando seria mais fácil negociar valores. É continuar orando, mesmo quando as palavras parecem não ultrapassar o teto. A Bíblia nos apresenta a história de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Sua história é pouco explorada, mas profundamente humana. Em 2º livro de Samuel, capítulo 9, encontramos esse homem vivendo em um lugar chamado Lodebar. O nome significa terra sem pasto, lugar de escassez, lugar de esquecimento. Mefibosete era herdeiro de uma linhagem real, mas aos 5 anos de idade, quando a notícia da morte de Saul e Jonatas chegou, sua ama o pegou para fugir e, na pressa, ele caiu. Seus pés ficaram aleijados. Em um único dia, ele perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu o trono e perdeu a mobilidade. Em um único dia, seu futuro foi substituído por limitação. Ele não escolheu aquela queda. Ele não escolheu aquela condição. Ele apenas teve que viver com ela. Anos se passaram. Davi já estava estabelecido como rei e Mefibosete vivia escondido em Lodebar, um lugar distante, seco, esquecido. Imagine o que se passava dentro dele. Filho de príncipe, agora dependente. Neto de rei, agora anônimo. Marcado por uma queda que não provocou, vivendo longe do centro das decisões, longe da promessa, longe da visibilidade. Quantas pessoas hoje se sentem assim? Não porque fizeram algo errado, mas porque a vida caiu sobre elas. Uma perda inesperada, uma traição, uma enfermidade, um fracasso que não estava nos planos. E de repente, você se vê em Lodebar, um lugar onde parece que ninguém lembra do seu nome. O silêncio de Deus em Lodebar deve ter sido ensurdecedor. Nenhum mensageiro, nenhuma promessa renovada, nenhuma explicação. Apenas dias iguais, apenas a limitação lembrando todos os dias que ele não era mais o que poderia ter sido. Mas Mefibosete permaneceu. Ele não tentou usurpar o trono, não se revoltou contra Deus, não deixou que a dor o transformasse em amargura pública. Ele viveu sua limitação com dignidade silenciosa. E é aqui que muitos não entendem. Permanecer não significa que você não sente dor. Significa que você escolhe não deixar a dor definir quem você se tornará.
Charles Spurgeon disse também: a fé que sobrevive ao silêncio é a fé que aprendeu a descansar no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Essa frase é uma chave, porque enquanto nada acontecia externamente na vida de Mefibosete, algo estava sendo preservado internamente. Seu nome, sua história, sua aliança. Davi certa vez perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas, meu pai? Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. Veja isso. Enquanto Mefibosete vivia escondido em Lodebar, o rei estava se lembrando de uma aliança antiga. Deus não esquece alianças. Deus não esquece promessas. Deus não esquece nomes. Talvez hoje você esteja em Lodebar, lugar de escassez emocional, lugar de poucas oportunidades, lugar onde parece que seus sonhos ficaram para trás. Mas o fato de você não estar no palácio não significa que o palácio não esteja no coração de Deus para você. O rei mandou buscar Mefibosete. Imagine o medo dele. Neto do antigo rei rival, deficiente físico, vivendo escondido. Quando os soldados chegaram, ele provavelmente pensou que era o fim, porque quem vive muito tempo no esquecimento começa a esperar sempre o pior. Quando foi levado à presença de Davi, ele se prostrou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 8. Essa frase revela algo profundo. Lodebar não apenas limita o corpo, limita a autoimagem. Ele já não se via como herdeiro, ele se via como indigno. O silêncio prolongado pode distorcer a maneira como você se enxerga. Você começa a achar que não merece mais, que perdeu o valor, que a promessa não é para você. Mas Davi respondeu com graça: não temas, porque usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai. Mefibosete saiu de Lodebar e passou a comer continuamente à mesa do rei. A Bíblia diz que ele comia como um dos filhos do rei, e acrescenta algo que parece detalhe, mas é revelação. Ele era coxo de ambos os pés. Isso significa que sua limitação não desapareceu. O milagre não foi físico, foi de posicionamento. Ele continuava com a mesma condição, mas agora estava na mesa certa. Deus não mudou o passado dele, Deus mudou o lugar dele. Entenda isso. Deus sustenta quem escolhe permanecer, não necessariamente removendo todas as marcas, mas reposicionando a vida no tempo certo. Talvez sua oração não seja respondida do jeito que você imaginou. Talvez a limitação não desapareça imediatamente. Mas o que Deus pode fazer é colocar você em um lugar onde a limitação não define seu valor. Charles Spurgeon escreveu ainda: Deus permite estações de sombra para nos ensinar que a presença dele é mais segura do que qualquer luz momentânea. Mefibosete aprendeu que segurança não estava na mobilidade, mas na fidelidade da aliança. O tempo em Lodebar não foi perda, foi preparação silenciosa, porque se ele tivesse ido ao palácio sem ter aprendido a viver na escassez, talvez não teria reconhecido o valor da mesa. Há coisas que só são compreendidas depois de longos períodos de espera. Você pode estar cansado, pode estar questionando se vale a pena continuar. Mas permanecer não é desperdiçar tempo. Permanecer é permitir que Deus trabalhe nas profundezas, enquanto o exterior parece parado. A espera de Deus não é descuido, é construção, é lapidação interna, é alinhamento de circunstâncias invisíveis. O silêncio não significa ausência, significa que Deus está escrevendo capítulos que você ainda não leu. Talvez hoje você se sinta pequeno, como Mefibosete se sentiu. Talvez sua oração seja tímida, quase sussurrada. Talvez você ache que sua história ficou menor do que deveria. Mas se há uma aliança sobre sua vida, e há, porque a cruz é prova disso, então também há um tempo de restauração preparado. Deus sustenta quem escolhe permanecer.
sustenta na madrugada silenciosa, sustenta no dia comum, sustenta quando ninguém vê o esforço, sustenta quando a fé parece frágil, sustenta quando a alma oscila. E um dia, sem aviso prévio, o rei chama pelo seu nome. Não é esforço desesperado que acelera o processo. É fidelidade constante que honra o processo. Continue sendo íntegro, continue orando, continue acreditando, continue levantando mesmo com limitação, continue confiando mesmo sem respostas imediatas. Lodebar não é destino final, é etapa. A mesa do rei é lugar de identidade restaurada, é lugar onde você descobre que não foi esquecido, é lugar onde sua história não termina na queda. Se hoje você precisava de uma confirmação, receba esta. O silêncio não é sentença, é preparação. E o Deus que vê você agora é o mesmo que prepara o dia da mudança. Respire, acalme o coração. A história não acabou no capítulo da dor. Talvez você não saiba, mas alguém vai encontrar essa mensagem porque você ficou até o fim. Antes de sair, respire fundo por um instante. Se essa mensagem falou com você, é porque Deus está cuidando da sua vida, mesmo nos detalhes que ninguém vê. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que a paz do Senhor envolva o seu coração agora e te acompanhe em cada passo. Amém.